Todos que estão aqui com a gente. Boa noite a todos que estão aqui com a gente. Hoje nós faremos uma live para discutir, né, para ouvirmos, na realidade, a fala de duas pessoas que são especialistas na relação do Brasil com a China, né, que é um importante parceiro comercial do Brasil. E eu vou primeiramente passar a palavra ao presidente do Instituto Gore, né, e o diretor de eventos, o William O'Dwyer, né, ou Bill, conhecido, né, carinhosamente aqui por nós, para ele fazer a introdução agora do nosso, pode falar, é conferência aqui. Muito bem, Daniele, muito obrigado, boa noite a todos os participantes. Mais uma vez, nós ficamos muito felizes que o Instituto Goiano de Relações Internacionais, nosso querido Gore, pode trazer um momento como esse, um momento ímpar, quando a gente tem a oportunidade de estar mais próximo da China, através de informações quentes, trazidas por pessoas quentíssimas no sentido de conhecimento, de vivência, enfim. Os dois convidados hoje são muito especiais. Nós agradecemos principalmente ao José Ricardo, que é de São Paulo, está em São Paulo, e o nosso Edival, que é prata da casa aqui também. A China é o principal destino das exportações goianas, significando praticamente 45% das nossas exportações. E o principal país de origem das nossas importações, totalizando praticamente 15% das nossas importações. O agronegócio tem uma grande importância nesse intercâmbio comercial, principalmente a soja, que representa 35% de todas as exportações de Goiás. Goiás, José Ricardo, é o quinto estado brasileiro com mais investimentos chineses, concentrado mais nas áreas de energia e mineração. E agora, uma pequena nota sobre os nossos convidados, e vocês vão saber por que eles estão aqui hoje. José Ricardo dos Santos Luz Júnior, com certeza é sempre uma luz na sua vida, na luz de todos, né, José Ricardo? É o CEO da Lead China, é advogado com ampla vivência chinesa e membro do grupo de estudos da USP sobre BRICS. O Edival Lourenço Júnior, meu amigo, MBA pela Universidade de Pequim, trabalhou por muitos anos em uma estatal chinesa. Ex-superintendente de negócios internacionais do governo de Goiás, que eu tive o prazer de saber que ele foi o meu grande sucessor e me deu aí muita alegria de poder acompanhar o trabalho dele. E, atualmente, ele é consultor internacional. Então, em breves palavras, essa foi uma apresentação, Daniele, desse momento aqui que nos une e nos envolve. Muito obrigado. Bill, muito obrigada pela essa introdução. Agora eu vou passar para cada um de vocês, né, começando pelo Zé Ricardo, para vocês contarem um pouquinho, né, além dessa introdução que o Bill fez, né, sobre a sua experiência com a China, né, experiência pessoal com a China. Então, primeiro eu vou passar para vocês, Zé Ricardo, depois a gente fala com o Edival. Muito obrigado, professora. Boa noite a todos. Estou muito feliz aqui de participar do meu primeiro evento junto com o Instituto Gore. Espero que seja o primeiro de muitos, agradecendo o gentil convite, a confiança pelo presidente, William O'Dwyer, pela professora, diretora acadêmica Daniele Wood, o Marcelo Mariano, que está nos assistindo aqui também, acompanhando pelo convite, e principalmente falar que eu estou me sentindo literalmente em casa aqui com o Edival Lourenço Júnior, um grande especialista e, mais do que um amigo, uma pessoa assim que eu sempre aprendo, respeito, tenho uma baita admiração por ele. Então, me sinto emocionado de estar aqui com vocês, de coração, e eu vou tentar hoje, junto com o Edival, falar um pouquinho dessas experiências sino-brasileiras e, começando pela provocação da professora Daniele, eu comecei a minha relação com a China por uma provocação familiar, né? O meu pai ele trabalhava no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e ele começou a perceber um aumento, um volume de pedidos de registro de produtos chineses.
Eu tenho formação acadêmica em Direito, né? Eu sou advogado de formação, e, na época, né, eu sou daquela turma que se especializava, né, nos assuntos. Né? Então, você acaba os 5 anos da faculdade, depois você vai fazer uma especialização em direito tal, né? Um direito do trabalho, direito societário, tributário. E, nesse momento, eu comecei a estudar chinês, né, a língua chinesa. Não esperava, mas fui convidado pelo escritório de advocacia brasileiro que eu trabalhava à época para assumir uma posição na China, porque o advogado que estava lá, o expatriado, né, pelo escritório brasileiro lá em Beijing, ele estava querendo retornar ao Brasil. Então, eu fui para lá com uma ideia de passar 6 meses e depois eu passei, na verdade, 5 anos morando em Pequim, de 2007 a 2012. Fiz um MBA também junto, inclusive, com o Edival, na Universidade de Pequim, num período diferente do Edival, mas somos colegas também de turma da Pequim University. E voltei assumindo aí depois em 2017 a plataforma Lead China, né, que é uma plataforma que une o empresariado brasileiro e chinês. Pessoal, falar de China, independentemente de vocês terem familiaridade ou não com esse assunto, vai ser só uma questão de tempo, porque a China já está aqui conosco, a China já está fazendo muitos negócios conosco, como o próprio presidente William Odair já mencionou, dando uma dimensão, uma fotografia muito interessante sobre essa importância da relação chinesa com o estado de Goiás, e isso é algo que a gente precisa cada vez mais, não só na área governamental, empresarial, mas também acadêmica, né, discutir, debater, né, entender sobre o que se trata dessa relação ganha-ganha, interdependente, um casamento literalmente indissolúvel. Então, apenas para concluir aqui a minha fala inicial, eu volto à China sempre de 3 a 5 vezes ao ano. Claro que minha última viagem à China foi em dezembro de 2019, um pouco antes aí da China fechar as fronteiras por conta da pandemia do Covid-19, mas é impressionante, incrível o volume de mudanças que a China tem com o decorrer do tempo. Então, cada vez que eu vou para a China, eu vejo algo diferente, vejo uma tecnologia super bacana diferente, algo de inovação, inteligência artificial, robótica, tecnologia pura, e a gente começa a entender o porquê do chinês investir tanto em pesquisa e desenvolvimento, né? Como, por exemplo, agora no ano passado, eles investiram 2,4% do PIB somente em pesquisa e desenvolvimento. Então, acho que esse vai ser o calor aí desse debate. Estou super animado também para ouvir as palavras do Edival e compartilhar algumas experiências aí nossas para todos que estão assistindo pelo Instituto Gori. Muito obrigada, Zé Ricardo. Agora eu passo para você, Edival, para você contar um pouquinho da sua experiência pessoal com a China, por favor. Professora Dani, esse pessoal está muito gentil hoje. Eu estou achando que esse pessoal está precisando de dinheiro emprestado, mas não é comigo, não. Zé Ricardo é meu veterano na Universidade de Pequim. Foi o primeiro ou o segundo brasileiro lá no MBA, não lembro, me recapitula. Primeiro? Segundo, né? Quem se interessa pelo assunto China, eu recomendo muito que eu acompanhe nas redes sociais, no LinkedIn. Ele pode-se dizer, hoje no Brasil, as pessoas que estão aqui neste momento, é uma honra estar falando com ele, porque ele é talvez o maior entendedor do assunto sino-brasileiro, das relações Brasil-China, e não é de hoje. Então, quando eu me mudei para a China, ele já era um especialista. Ele já falava, já dava consultoria jurídica, de negócio, enfim. Então, realmente, é uma noite de muito aprendizado com o Dr. Zé Ricardo. E a gente acabou não se conhecendo em Pequim, né, onde fizemos o MBA. Viemos a nos conhecer em São Paulo no momento em que eu, como executivo de uma estatal multinacional chinesa, precisei contratar um advogado e me lembrava daquele advogado que tinha feito a Universidade de Pequim e era uma referência e, eventualmente, eu o contratei, eventualmente ele prestou um serviço de excelência como advogado na situação em que o serviço dele era demandado.
Bom, então, temos uma relação já de vários anos de amizade, de relação profissional também. A minha relação com a China começou exatamente em 2011, quando eu me mudei para Pequim para fazer o MBA pela Universidade de Pequim e, na sequência, até antes de finalizar o MBA, eu fui convidado por uma estatal multinacional no setor ferroviário chamada hoje CRRC, China Railway Rolling Stock Corporation, por uma das subsidiárias dela, para cuidar da área de expansão para a América Latina da empresa. Entrei em cargos como de analista e fui subindo a gerente sênior de desenvolvimento de negócio, cheguei até esse cargo, onde peguei um departamento que praticamente não existia, tinha vendas para o Brasil, para a América Latina da subsidiária que eu trabalhava, e acabei entregando uma operação já bem estruturada, com fábrica no Brasil, no México, e um faturamento recorrente aí superior a 50 milhões de dólares ano, no ano de 2018, que foi quando eu findei a minha etapa na China. Então, foi um período muito desafiador, mas de muito sucesso. E eu fui um expatriado diferente do expatriado padrão. Eu morei no interior da China, não morei numa grande cidade, eu morei numa cidadezinha que, por padrão chinês, é chamada de uma vila, um vilarejo, chamada Zhuzhou, na província de Hunan, no centro-sul da China. E quando eu falo que eu não fui um expatriado muito padrão, é porque eu sempre tentei fazer uma imersão realmente na cultura chinesa, tentei me cercar de amigos chineses, de ir a restaurantes chineses no dia a dia, não aquela comida que é mostrada no Globo Repórter, não, do dia a dia mesmo, como que o chinês se comporta, como que ele se alimenta, como que ele trabalha, como que ele vai à academia. Eu tinha um carro de marca chinesa, tenho conta bancária na China, cartão de crédito, assim, eu vivi uma vida de um chinês local no interior da China, e muito da minha experiência aqui, que todos têm a disponibilidade de trocar essa experiência, vem dessa visão de um cara lá de dentro, realmente, que sente o que o governo está fazendo, sente na pele os benefícios, os malefícios, sente o desenvolvimento do país, as ondas de crescimento, as oportunidades. Eu vi muita gente ascendendo socialmente, colegas que saíram, montaram um negócio, um supermercadinho, e daqui a pouco ele tinha 5, 6, 10 mercados. Assim, a China passou e segue passando, apesar de todos os desafios, um processo de crescimento, de expansão jamais visto na história da humanidade. Então, nós, aqui no Brasil, nós temos muito a quebrar alguns dos paradigmas quando se olha para a China. Obviamente, a China é muito distante geograficamente, culturalmente, a língua é muito diferente, a culinária é muito diferente. Então, assim, mais uma vez quebrado essas distâncias, a China é um país apaixonante. Eu tenho a China como o meu segundo país, e vou ter isso o resto da minha vida. Eu desconheço alguém que tenha ido à China e que fique morno, que fique ou ele ama ou ele odeia, sabe assim? Ou bateu e não bateu, odeio aquele lugar, ou ele ama, e a grande maioria passa a amar, passa a respeitar, passa a entender a diferença, que seja uma viagem de uma semana, 10 dias, passa a entender o valor de um modelo diferente, que não é o modelo que nós estudamos aqui desde da nossa escola do prezinho aqui, uma doutrina ocidental, um modelo capitalista, uma democracia eleitoral, e a gente percebe as variações do conceito de liberdade. O que é se lá tem censura, mas o chinês da rua de Zhuzhou, onde eu morei, ele se sente muito livre. Ele tem uma liberdade imensa, até porque níveis de criminalidade são baixíssimos. Você pode sacar um dinheiro se você quiser e andar na rua, você pode pegar o seu celular e andar no meio da madrugada, se você quiser, ninguém vai te roubar ele. Liberdade de ir e vir. Você tem meio de transportes maravilhosos. Eu morava numa cidade muito pequena e tinha uma estação de trem-bala a 10 minutos da minha casa, que me levava para qualquer ponto da China. Então, assim, são
conceitos na vida e na aplicação de liberdade muito diferentes do que a gente vive no Brasil. A gente se sente muito livre pelo nosso direito de expressão, porque eu posso falar mal do governante, seja ele de esquerda ou direita, mas eu tenho uma série de outras liberdades restritas aqui no Brasil. Na China, eu posso tudo, menos falar mal do governo. Essa é a regra. Se você segue essa regra, você vai ter uma qualidade de vida muito boa. E outra, para o cidadão comum da rua de Juzhou, ele não tem tido grandes motivos para falar mal do governo. A vida dele tem prosperado bastante. Então, como palavras iniciais, é isso. Vamos dar continuidade. Muito obrigada, Edival. Eu acho interessante essa experiência sua, né, fora dos centros da China, porque a gente fala... Eu lembro muito de falar isso com os meus alunos na época que eu estava dando aula para eles na graduação, e ainda falo isso um pouquinho, falando que a gente não tem noção do quanto o chinês pode ser feliz dentro da China que eles vivem, né? A gente não tem a gente cria esse tabu com a China que existe hoje pelo mundo, né? Porque é uma coisa que a gente não entende tão bem, porque é uma coisa muito diferente do que seria o Ocidente, né? E a gente nem é tão parte do Ocidente assim, mas a gente tem essa visão, e aí a gente cria um certo padrão de achar que aquilo ali é muito diferente, que o chinês não está feliz, quando não é necessariamente verdade. É muito interessante essa fala sua, porque eu sempre falei isso para os meus alunos, porque eles não compreendem, né? Ainda mais que a gente pensa na China, que é uma cultura muito mais coletiva, né? Baseada na coletividade, do que nós, que somos muito mais baseados na individualidade. Então, eu acredito que a gente tem muito que aprender com eles, do mesmo jeito que eles têm muito que aprender com a gente, né? Professora Dani, eu adoro quebrar o protocolo aqui. Doutor Bill, já peço aí, viu? O Zé Ricardo, nós somos amigos aqui, estamos em casa. Uma pergunta muito recorrente nossa, mas o chinês não tem Facebook, não tem Instagram, porque é bloqueado. Assim, não tem, é bloqueado. Só pode ter quem usar VPN, né? Quem direcionar o IP da máquina do celular para outra praça, né? Só que isso não é o dia a dia dele. Ele tem outras... Eu tenho uma série de amigos chineses que usam VPN e têm Instagram, mas eles não entram, porque a rede social deles não está lá. A gente participa de rede social porque a gente tem interação, porque a gente tem like, porque a gente tem comentário, porque a gente curte e tal. Um chinês que está lá não tem essa interação, então isso não é interessante para ele. Ele acaba ficando no universo dele, que é o do WeChat, são a Weibo, as redes locais, né? E o chinês nunca foi tão livre com o direito de falar em rede social. Existem diversas pesquisas, o doutor Zé Ricardo com certeza está mais atualizado que eu, que mostram que o comportamento do chinês na internet é diferente do nossa. Eles são muito mais ativos em gerar conteúdo. Nós somos muito consumidores de conteúdo na internet, enquanto padrão. Já o chinês gosta muito de se expressar na internet. Então, de ter blog, de geração de conteúdo. É um comportamento um pouco diferente. Então, e ele tem essa liberdade. Ele tem essa possibilidade, as pessoas se sentem essa percepção de restrição e vem da base, professora Dani. Você falou do coletivismo. Você vai numa escola, eu era vizinho de 2 escolas, uma na minha casa e uma na empresa, era vizinho de uma escola também. Eu via os exercícios de recreio, não se vê valor numa dança, a pessoa dançando sozinha. Não tem valor. O valor existe quando tem um grupo de 50 pessoas coreografando e as 50 pessoas estão fazendo o mesmo passo, assim. Então, o valor do coletivismo, né? Quando se vê as medidas restritivas que acontecendo na imprensa agora, todo mundo se assusta, mas é o coletivismo prevalecendo. E aqui a gente segue com esse discurso de que eu não vou me vacinar porque é o meu direito, eu não vou ter a carteirinha de vacinação porque é o meu direito. Então, assim, são perspectivas muito diferentes de mundo. Obrigada. Gente, agora eu vou passar, né? O que a gente se propôs hoje é falar sobre a relação Brasil e
Goiás e China e as perspectivas para o futuro dessa relação. E aí, primeiramente, nós queremos conversar, né, e falar um pouquinho sobre o lado chinês da mesa de negociação, especialmente com os dados que foram divulgados ontem, né, e que a China mostrou um crescimento que está aquém do que estavam projetando, né, ele cresceu em julho de 4,9%, então as pessoas aquém, mas ainda é um crescimento bem significativo, mas para a China, né, em comparação do que é o seu crescimento, ficou abaixo da projeção, e a gente já vem vendo muitas pessoas falando que isso vai acabar afetando o Brasil e Goiás diretamente, e também o próprio Celso colocou uma pergunta aqui, né, que ele quer saber muito com relação à questão da carne, porque o veto da China à carne brasileira já dura 6 semanas e eles acabaram de confirmar que vão continuar com esse veto, né? Então, qual que é o interesse da China atualmente com a negociação com o Brasil e com Goiás? E para falar sobre isso, eu vou convidar você, José Ricardo, para falar um pouquinho sobre isso. Desculpa, antes de falar, quem tiver alguma pergunta, pode colocar a pergunta no chat, que eu vou anotando aqui para a gente fazer ao longo do debate e depois no finalzinho, quando a gente tiver um minuto para falar para as perguntas. Essa pergunta foi muito importante, muito interessante. Acho que vai muito nessa questão do que o Edival já está apresentando aqui a toda a turma, que é a questão de quebra de paradigmas, né? Ou seja, de preconcepções que temos sobre a China. A China ela tem passado um grande desafio agora, mas lembrando que ela passou, né, por vários desafios, como inclusive durante a pandemia. Se analisarmos, por exemplo, no início da Covid, acho que vai muito no que a professora Daniele já falou sobre a questão do coletivismo, né, da questão de uma sociedade confuciana. O que quer dizer isso? Uma sociedade, né, o Confúcio ele sempre dizia que o ser humano, o indivíduo, ele é um ser social. Então, você tem uma responsabilidade em relação à sociedade. E a relação, né, do indivíduo com o coletivo é muito importante. Tanto é que eles seguem e respeitam muito mais as orientações do governo, né, do que os povos ocidentais. Além disso, a China ela venceu a Covid, ou tem vencido com muito êxito a Covid por conta da própria tecnologia. Nós vimos aí durante o início da pandemia o desenvolvimento de uma série de tecnologias extremamente importantes, como, por exemplo, o uso da inteligência artificial para fazer um diagnóstico aí com quase 96% de assertividade ali pelo Alibaba, a implementação de drones, né, para fazer limpezas de áreas públicas. Isso tinha aí uma eficácia 40 vezes mais forte que a mão de obra humana. A limpeza de ônibus, né, que a mão de obra humana demora, em média, 40 minutos, e pelos raios UV, era feita essa limpeza aí em questão de 5 minutos. Então, tudo isso demonstra uma série de oportunidades que o Brasil desenvolve e tem desenvolvido durante a pandemia com a China, que é a área da saúde, né? Além, é claro, de todos os insumos, os equipamentos de proteção individual, máscaras, protetores, macacão e etc. Falando além da saúde, eu acho que é muito importante também entender quais são as outras áreas, né, que a gente vai discutir hoje durante o evento, né, de tecnologia, na área de agronegócio, na área de telecomunicação, para que o público entenda um pouco melhor os tipos de sinergia que a China tem com o Brasil. É claro que hoje a China tem passado, por exemplo, nos últimos tempos, com a crise da área imobiliária, né, com a crise da Evergrande, uma empresa que tem um market share, uma presença de mercado lá no mercado doméstico chinês de apenas 4%, mas uma dívida aí contraída de 300 bilhões de dólares, uma dívida que assustou muito o mercado, até porque diminuindo o mercado, né, que responde de 25% a 29% do PIB na China, que é o mercado do real estate, né, da construção imobiliária, diminuindo a demanda deles, é por óbvio que haverá uma diminuição do uso do minério de ferro brasileiro. Eu vou falando um pouco do minério de ferro, vou chegar na carne, como foi feita já a pergunta aqui previamente. O minério de ferro ele estava cotado em maio a $240 a tonelada e hoje menos de $100, né? Isso não foi por conta da crise da Evergrande. A Evergrande ela contribuiu, por óbvio, com uma diminuição dessa demanda.
Mas a China já tem demonstrado um movimento de uma readequação. Uma readequação para quê? A China tem uma meta muito clara, que até 2049, né, nos 100 anos de fundação, de comemoração dos 100 anos de fundação da República Popular da China, a China seja um Estado moderno, forte, próspero, né? Próspero, quando eu falo, uma prosperidade comum, ou seja, ninguém pode ser excluído dentro, né, do conceito de cidadania, do conceito de coletividade do povo chinês. O Banco Mundial fez um relatório que, nos últimos 40 anos, a China conseguiu tirar da pobreza extrema 770 milhões de pessoas. Só que ela sofre com uma série de desafios. Pessoal, nós temos 7 Brasis. A gente está falando de 7 Brasis, né? Enquanto o Brasil tem 220 milhões, a China tem 1,4 bilhão de cidadãos, né? O que tem muito na China, eu posso dizer sempre, é que a China tem muito chinês. Isso comprovado por números aí. E o número de 1,4 requer uma série de reorganizações estratégicas. A questão da diminuição, por exemplo, do minério de ferro tem um conceito da sustentabilidade. Hoje, se analisarmos os planos que a China desenvolve, né, os planos domésticos, tem visto aí uma readequação de uma diminuição do uso do carvão para um uso de energia renovável. A China pretende aí ter 20% da sua participação do seu uso de energia com energia renovável até 2025. Então, há uma diminuição do uso do carvão. A energia está ficando muito cara lá na China, tanto é que muitos aí estão preocupados com essa questão da crise energética chinesa. A própria China, e aí eu já vou entrar já na carne, a própria China ela está estudando, através da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma, a possibilidade de diminuir ou restringir a exportação de fertilizante para o agronegócio brasileiro, para uma questão de proteção do mercado doméstico interno. E agora, em 3 de setembro de 2021, a China declarou aí uma suspeita, né, de vaca louca da carne brasileira, e estamos vendo como vai ser a diplomacia, né, a atuação da diplomacia brasileira para conseguir resolver esse problema. Até porque hoje, por uma questão de logística durante a pandemia, a logística ela está totalmente desequilibrada no mundo, né? O Brasil, pessoal, é importante a gente entender que responde em termos de containerização, ou seja, de uso de container, apenas 1% de todo o movimento de containers globalmente. Então, poucos containers chegando aqui. Então, muitos frigoríficos brasileiros que são homologados, ou seja, que têm a licença para exportar a carne, a proteína animal bovina para a China, se valeram desse risco de eu já vou chipar, né, já vou mandar o container com a carne, e até lá eu acredito que a ministra do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, eventualmente consiga já resolver. Qualquer coisa desvia esse produto, porque é uma questão, no final, financeira, né? O quanto esse produto vai custar chegando lá e ficando ali parado, né? E esse é um desafio muito grande. E é um desafio e um sinal. Por quê? Em que pese o pragmatismo chinês e a relação de interdependência, uma relação ganha-ganha sino-brasileira, a gente precisa estudar de uma forma de curto, médio e longo prazo quais estratégias queremos ter com a China. Até porque a questão da exportação da carne bovina para a China já foi um sinal para o empresário brasileiro de quão dependentes somos do mercado chinês. A China, só em questão do agronegócio, né, ela já responde pela importação de produto brasileiro na ordem de 34%. Só nesse ano, 65% de todo superávit foi graças ao mercado chinês. A relação sino-brasileira ela já superou os 100 bilhões de dólares em termos de importação e exportação. Nós tivemos aí, no ano de 2020, 102 bilhões de dólares. Depois, de janeiro até setembro, né, antes de começar essa crise em relação à carne bovina, na ordem de 105,6 bilhões de dólares, podendo chegar aí a quase 120 bilhões de dólares nesse mercado de importação e exportação. Eu vou só concluir aqui essa questão e ouvir os comentários do Edival,
falando um pouquinho sobre os produtos que têm sido desenvolvidos no mercado brasileiro, né, de exportação para a China. Basicamente, 81% de toda a pauta é minério de ferro, 33%, soja, 33% e petróleo, 15%. Né? Então, grande parte ainda é baseado nas commodities agrícolas brasileiras. Temos muito a desenvolver, eu acho que certamente isso vai ser debate para o próximo bloco, mas temos muito a desenvolver, especialmente na questão de sustentabilidade, na questão sustentabilidade agronegócio, né, a tecnologia, e também a telecomunicação 5G, manufatura inteligente, mas isso a gente vai falar depois ao abordar a questão do Made in China 2025, os planos quinquenais chineses, do conceito de inovação, sustentabilidade e inclusão. Obrigado. Muito obrigada, Zé Ricardo. Agora a gente vai ver o lado brasileiro, né, e goiano na mesa de negociação, especialmente porque a gente está com existe, né, uma repercussão muito grande quando a gente fala da exportação de carne, porque Goiás está sendo afetada, né, por essa parada, e aí o próprio Bill, quando introduziu, falou, né, o tanto que é importante a parceria com a China, né? Eu acho interessante, assim, só para antes de passar a palavra para vocês, que eu vi um mapa no The Economist, que eles mostram há 10 anos atrás quais eram os maiores parceiros comerciais do mundo, e tinha uma dominância dos Estados Unidos. E aí, quando você vê o mapa hoje, é uma dominação, tudo vermelho, né? Tudo chinês. Isso mostra que a mudança que está ocorrendo no mundo da China se tornando realmente essa grande parceira comercial e política para todo mundo. E aí, vou ouvir de você, Edivaldo, como está o lado do Brasil, né? Especificamente o lado de Goiás. Eu inicio a minha resposta ainda na ótica um pouco chinesa e trago a resposta para cá. Quando o Dr. Zé Ricardo começou mostrando os índices de crescimento e tal, 2011, quando me mudei para a China, ainda estava no presidente anterior, que era o Hu Jintao, e o Wei Jiabao como premier. E 2012 iniciou um processo de migração ali, ainda em 2011 para 2012, para o Xi Jinping, que é o atual presidente. Ali, 10 anos atrás, já se falava muito em hardland ou softland, né? Vai ser uma aterrissagem macia ou uma aterrissagem, um pouso forçado, né? Em outras palavras, há 10 anos atrás, a China já sabia que manter os níveis de crescimento que aconteciam ali nos últimos 30 naquela época, porque agora a gente está nos 40, os 30 naquela época, era insustentável, né? Até porque você partia de uma base de alguns bilhões e depois depois de 30 anos você estava partindo de base de trilhões e seguir crescendo 12% de trilhões é uma conversa diferente do que 12 de alguns bilhões. Então, era um assunto, e lá se trata muito de economia, até na televisão, canal aberto, se fala muito de economia também, de negócio, o chinês ama falar de negócio, e isso era um assunto muito recorrente. E o Xi Jinping era um dos grandes, ele tinha vários grandes desafios, e esse de manter uma economia ainda crescente era um dos desafios. Sabendo que deveria se desacelerar percentualmente, pela base também. Então, isso veio de 10 para 9, 9 para 8, para 7,5, para 7 e tal. E hoje a gente ainda tem uma economia de alguns trilhões crescendo a 5, 6, 7%, que é o que vai fechar. A projeção de fechamento deve estar esse ano ainda na casa de 6%, não estou com o número atualizado, na casa de 6%. Então, fechou o trimestre 4 ponto alguma coisa, mas na casa de 6, 7%, o que para uma segunda maior economia do mundo ainda é um crescimento muito expressivo. Bom, com isso dito, a verdade, e mais do que nunca, assim, a gente pode falar a verdade, eu estive no governo por 2 anos e meio, saí do governo por questões pessoais, estou de mudança para um outro país, estou me organizando, e assim, nós, brasileiros, fazemos um dever de casa muito mal feito na relação internacional. Nós somos muito passivos na relação internacional. Muito dificilmente nós vamos lá, aí na China ou qualquer outro lugar do mundo, vender a nossa tecnologia, vender a nossa marca, vender o nosso value added, né, o valor agregado
produzido no Brasil, vender a nossa sustentabilidade, né, criar essa identidade brasileira respeitada. A gente faz isso, infelizmente, ainda muito mal no Brasil. E uma parte muito importante na negociação, o protagonismo da negociação, ela é normalmente desempenhada pelo lado de lá da mesa. Eu costumo, principalmente quando eu voltei da China em 2019 para o Brasil, direto para vir para o governo do estado de Goiás, eu falava isso com muita frequência, e muitas vezes a gente sentava numa mesa de negociação com algum outro país e não sabia exatamente o que a gente queria. Então, do lado que a gente perguntava, o que vocês querem? Né? Não, e o chinês, 100% das vezes, senta numa mesa de negociação sabendo exatamente o que ele quer. Né? É muito diferente da gente que pergunta para ele o que ele quer. Né? Então, dentro desse contexto, dentro do contexto do comércio internacional, de uma forma geral, a gente ainda é muito incipiente. Apesar, e agora falando mais de Goiás, Goiás é um estado de vocação exportadora, é um estado predominantemente de economia agrícola ou agroindustrial. O que nós exportamos entre 35% e 50%, entre 2/3 e metade para a China, e o que vai para a China é soja e derivados, milho derivados, carne bovina, de aves e suína, ouro, minério, sendo que algumas das grandes mineradoras que operam no estado de Goiás são chinesas, que opera nióbio, fosfato, por exemplo, a CIMOC, uma das grandes mineradoras chinesas, tem plantas grandes aqui no município de Catalão e Ouvidor. E não há, no curto espaço de tempo, uma inclinação para a mudança. Não há a perspectiva, nesse curto espaço de tempo, de que nós vamos passar a vender tecnologia por diversos motivos. O Dr. Zé Ricardo falou, a China investe 2,4% do PIB chinês em desenvolvimento e inovação. Esse número no Brasil não chega a 0,4%. Menos de 0,5% vai para isso. E agora, quem acompanhou a imprensa na semana passada, muito destaque, que o Ministério do Desenvolvimento, o MCDIC lá, teve corte de 90 e poucos % do orçamento. Então, o pouco que tinha está sendo cortado por outros motivos. Então, realmente, essa política de Estado, ela nos leva a vender o que a gente tem. O que não é propriamente um problema, porque no agro nós somos muito bons. Nós temos, por hectare, níveis de eficiência excelentes comparado com países desenvolvidos. Os Estados Unidos é uma potência agrícola, e nós temos níveis de eficiência superiores em alguns itens que são plantados aqui e lá. Então, no agro, nós somos uma potência, sim, e tem grande mérito do setor. É um setor organizado, é um setor forte, é um setor que montou bancada política no Senado, no Congresso, bancadas locais, um setor que entende o poder de políticas públicas voltadas para beneficiar o setor. Se você for comparar isso entre inovação, tecnologia e o agro, eu que fui parte do governo e estava ligado à área de desenvolvimento e inovação, o quanto o setor de desenvolvimento e inovação é desorganizado. Não, qual é a bancada no Congresso Nacional, no Senado, em defesa de startups, em defesa de inovação? Não se monta uma bancada. É um setor desorganizado. Todo mundo aqui, eu tenho uma ideia, eu vou montar uma startup e eu vou ser o próximo Zuckerberg. Mas, então, assim, volta o lance da cultura individual, do individualismo. Não é um setor que ainda se organizou para ter esse nível, principalmente se comparado com o agronegócio, que é um setor organizado de longas datas, né? E essa organização faz muita diferença, né? Na hora de tomar um crédito, um empréstimo para você alavancar o seu negócio, o agro defende ali que 50% a 60% do Fundo Constitucional do Centro-Oeste deve ir para o agro, que é dinheiro subsidiado
do governo, é o dinheiro mais barato do mercado para se financiar. Esse dinheiro era uma defesa da nossa pasta ali de desenvolvimento e inovação para ir para a inovação. E o agro não deixa. Não deixa, assim, é uma forma de falar. O agro defende o seu interesse e faz muito bem a defesa do interesse do setor. Então, essa organização ela é muito falha aqui no Brasil. Falando especificamente da carne, e até peço a opinião do Dr. Zé Ricardo nisso aí, existe suspeita da vaca louca e tal. Né? Não é um negócio... Eu sinto que é muito mais... Mesmo também você tendo mencionado a questão do pragmatismo chinês, eu sei o que você quer dizer com isso, que é negócio, ofensazinhas e diplomacia para lá, vamos fazer negócio, vamos botar dinheiro na mesa, mas a minha impressão é que há um peso diplomático muito grande, dada a relevância do setor de proteína animal para o mercado brasileiro e dada a irrelevância com que o governo federal trata a China. Como se fosse... se não se trata o seu melhor cliente como o governo federal trata a China. Então, isso não é de hoje, isso é desde o começo do mandato do atual presidente. Então, não sei se você concorda com a minha opinião, mas eu entendo que o fator diplomático nesse momento está pesando muito, até porque suspeita de vaca louca é muito pequeno para um mercado tão grande e a diplomacia é maior, né? Bom, acho que acabei estendendo um pouco, mas é isso. E eu também tentei responder a pergunta do colega Celso Assis, que foi nessa linha da proteína animal. Desconheço perspectiva real, existe várias conversas, mas desconheço se há uma data prevista. Nós tínhamos, né, Zé Ricardo, uma amiga dentro do Ministério da Agricultura que estava lá até mês passado, retrasado, assessorando a Tereza Cristina, que é a Larissa, que saiu de lá agora tem uns 2 meses. Seria uma excelente fonte de informação, mas eu desconheço uma data prevista para esse retorno. E acho que a política do Itamaraty, acho que a diplomacia do Itamaraty ou do governo federal precisa tratar um parceiro comercial de tamanha relevância com um pouco mais de bom senso, né? Nem de outra, é bom senso mesmo e pragmatismo mesmo. Concordo plenamente com você, Edivaldo. A gente precisa ter pragmatismo, especialmente quando a gente pensa em relações comerciais, né? Então, é muito importante, a gente tem que voltar a ter esse tipo de coisa, né, no governo. Até porque é um setor que afeta muito a economia, que o Celso tem família no ramo. O doutor Zé Ricardo mencionou algumas estatísticas aí do nível de dependência. É isso mesmo. Um mercado daquele tamanho consome muito. Então, precisa ter mais pragmatismo na lida com a China. Se eu não me engano, o Financial Times, Edivaldo, falou que essa parada, né, esse veto à compra de carne brasileira está custando para o Brasil 4 bilhões de dólares, né? Então, só para vocês terem uma noção da dimensão do que é uma coisa que pode ter um fundo muito mais diplomático do que se pensa, né? Então, a gente vê... Quem é das áreas das relações internacionais vem falando, alertando muito sobre isso, né? Que a gente tem que tomar muito cuidado, porque a China é muito importante, né, como parceiro econômico. E agora a gente está pensando um pouquinho mais sobre a perspectiva do futuro, né? Como que será essa relação? Porque a gente falou muito sobre o agora, o passado, né? Eu achei muito interessante essa fala, Edivaldo, porque eu venho falando muito, porque eu estou dando aula de economia e venho frisado muito que no Brasil falta muito pouco incentivo ao empreendedorismo, né? É uma coisa que a gente tinha que voltar, que a gente tinha que ter. E o interessante é que eu estou dando aula de economia, né, com base no currículo dos Estados Unidos, e eles colocam o empreendedor como um pilar da economia dos Estados Unidos, e a gente nem tem, né, o que você falou, né? A gente está muito aquém com relação a isso. E aí a gente está falando também, né? Uma das preocupações, né, é a entrada no investimento chinês aqui. Eu lembro que eu fui em Maceió há 2 anos atrás e tinha muito chinês lá em Maceió. Eu achei interessante ver isso. A gente tem a perspectiva, né, se a gente vai adotar ou não o 5G de alguma, né, de alguma empresa chinesa, e também o futuro como geral, né, assim, porque a gente, eu acredito que nós estamos vendo um ponto de mutação, né, das relações internacionais, em que a gente tem que ter um pouco mais de cuidado com as nossas relações com a China, especialmente por conta
da dimensão que a China é, né? Não é à toa que o Biden está mudando a sua política de segurança para a contenção da China no Mar Índico e Pacífico, né? Não é à toa isso, né? Então, a gente tem que começar a ficar de olho nisso. E aí, qual seria, né, essas perspectivas? Eu vou começar pelo José Ricardo, depois eu vou passar a fala para o Edivaldo. Isso é uma pergunta, acho que é até muito conexa com o que a gente está debatendo, né, esse bate-bola junto com o Edivaldo, até porque quando a gente fala sobre Brasil-China, né, de interdependência, uma relação ganha-ganha, uma relação diplomática, né, de 47 anos, aí desde 74, que a gente começou a relação diplomática com a China, o pessoal fala que a China precisa do Brasil e o Brasil precisa da China, né? Essa questão da carne, eu acho que ela foi um pouco clara no sentido de talvez a China nem precise tanto do Brasil. Eu acho que esse foi um exemplo muito claro em que pese a China ter uma necessidade de ter uma segurança alimentar, uma segurança energética e também uma questão de um espaço, né, que consiga garantir uma fonte de matéria-prima. O que falta, eu acho, para o Brasil são alguns pilares que a China esculpiu e tem esculpido, que é a questão da educação, a questão da visão de longo prazo e a questão do planejamento. Então, acho que é muito importante ter essa visão que a China tem do Brasil, né? Eu acho que o brasileiro precisa ter essa visão também, até porque a China não vê o Brasil num mandato de 4 anos, um mandato governamental de 4 anos, mas sim vê o Brasil numa relação aí próspera, né? Uma relação de longa data. E para isso a China tem investido tanto nessa relação com o Brasil, especialmente no caso da tecnologia. O próprio embaixador, o Yang Wanmin, né? O embaixador da China, da República Popular da China aqui em Brasília, definiu muito bem a necessidade de trabalharmos muito a questão da manufatura inteligente e do comércio eletrônico. Eu vou falar também um pouquinho do 5G, da importância do 5G, mas são várias as áreas na tecnologia, falar de Goiás especificamente, juntar o agro com tech, né? Agro é tech, agro é pop, agro é tudo, né? Ou seja, colocar a tecnologia, né, a serviço da agricultura aqui, atende um conceito, por exemplo, de sustentabilidade que a China tem defendido tanto no 14º Plano Quinquenal. São planos a cada 5 anos implementados no desenvolvimento econômico e social chinês, e esse plano vai de 2021 a 2025. Então, eu acho que esse é um dos conceitos, unir a agricultura 4.0, que é uma agricultura de precisão, junto com o 5G, junto com a robótica, junto com realidade virtual, processamento em nuvem da imagem. O que quer dizer isso num caso prático? É você fazer, por exemplo, um mapeamento do seu plantio através de drones, né, veículos não tripulados, rovers, aqueles caminhãozinhos que andam no plantio, aí analisar, por exemplo, através de fotos, vídeos que são processados e ter uma leitura inteligente disso, se você está usando adequadamente recurso hídrico, defensivo agrícola, dentre outras coisas. Então, essa agricultura 5.0, eu acredito que seja muito interessante para o Brasil, aliado, é claro, por exemplo, a questão de know-how de infraestrutura, eu acho que não é o caso de mencionar nesse momento aqui, nesse bate-papo, e também o comércio eletrônico. Eu tenho uns números aqui, só para vocês terem uma ideia do volume e da importância do comércio eletrônico dentro do mercado chinês. Eu lembro, visitando a sede do Alibaba, tem um lema muito grande lá, falando que eles querem entregar qualquer produto dentro do mercado doméstico chinês em 24 horas e qualquer produto em qualquer ponta do mundo em 72 horas. E eles estão trabalhando muito bem para isso. Eles fazem um programa chamado Singles Day, né? Seria uma Black Friday, mas uma gigante Black Friday, né? Que você usa a Black Friday e outras campanhas americanas aí somadas, até porque em 2017, essa campanha do Singles Day, que é do dia 11/11, é o Dia dos Solteiros, foi de 25,4 bilhões de dólares em 2017. Em 2018, esse número já aumentou para 30,8. Em 2019, 38,4. Em 2020, 74,1 bilhões de dólares numa única campanha. A gente consegue entender o potencial, né, que a tecnologia pode oferecer para o desenvolvimento dessa logística chinesa aqui no Brasil.
Tanto é que o próprio Alibaba, através do AliExpress, ele já está aqui com uma operação no Brasil, diminuindo, inclusive, o tempo, né, de entrega dos produtos da China para cá, com voos basicamente diários aqui para o Brasil. Por quê? Porque há uma integração dessa tecnologia. O 5G, por exemplo, desenvolvido pela China, né, são 3 basicamente fabricantes da tecnologia 5G, a Huawei, a Nokia e a Ericsson, né? A Huawei, basicamente, ela é responsável por 40% de toda essa tecnologia. O que é o 5G, basicamente, pessoal? É uma revolução na forma de como vamos viver em sociedade. Porque o 5G, ele aumenta a velocidade de transmissão comparado ao 4G de 50 a 100 vezes. É também uma resposta a uma economia e um uso menor da energia, né? Basicamente, o 5G usa 90% menos energia do que o 4G. Diminui-se a latência. O que é a latência? É daquele momento que você aperta uma tecla e o comando é executado. Isso é muito importante para quê? O caso de telemedicina, né? Você não pode ter uma latência, um tempo, um erro que pode fazer um corte de um bisturi maior se for feito por robô uma cirurgia. Você não pode ter um acidente de trânsito porque o carro deveria desviar, mas teve uma latência, ou seja, um tempo de correspondência entre o comando e a execução, né? Isso pode ser fatal, né? Isso pode matar, aí, acabar com a vida humana. E qual que é a grande crítica, principalmente levantada pelos Estados Unidos? É a existência do que eles chamam de backdoors, ou seja, seria o acesso da Huawei aos dados das operadoras de telecomunicação e aos dados dos seus usuários. Isso não foi comprovado, tanto que a Huawei ela disponibilizou essa tecnologia e não há hoje no mundo um relatório que comprove essa existência de acesso pela porta dos fundos, né? Isso que se chama o acesso aos backdoors. É um investimento, conforme o governo federal já disse, muito positivo para o Brasil, até porque estamos falando de 163 bilhões de reais nos próximos 20 anos. Então, você imagina o que o 5G pode trazer em favor da tecnologia no agronegócio, em relação à manufatura inteligente, o IoT, Big Data e etc., e também na questão das cidades inteligentes. Eu acho que esse é um ponto muito interessante para a gente desenvolver, interessante para a gente debater, entender o porquê desse conceito do que se fala da rota da seda digital, que são esses pilares de telecomunicação 5G, de cidade inteligente e, além disso, de comércio eletrônico. Muito obrigada, Zé Ricardo. Agora eu vou passar para você, Edivaldo, vou falar um pouquinho mais sobre essa questão da perspectiva do futuro das relações do Brasil, de Goiás e da China. Dani, é muito difícil falar depois do Zé Ricardo. Vou passar. É o seguinte, quando você avalia as diversas rodadas de investimento que aconteceram de chineses no Brasil, você vai ver alguns ciclos. Num primeiro momento, um ciclo de mineração, teve ali atrás um ciclo de aquisição no setor financeiro, o BigBank que foi adquirido pelo Construction Bank of China, teve um ciclo do automotivo, que chegou no primeiro momento forte, depois enfraqueceu, acabou ficando só a Chery e um pouquinho da Jack Motors. Depois iniciou-se um ciclo de tecnologia, já com a aquisição da 99, né? pela Didi Chuxin, que é uma empresa chinesa. Então, esse é o maior dos exemplos de cada um, né? Mas dentro de cada um desses pilares tem alguns outros exemplos menores, enfim. E a tendência, eu entendo que vai ser no setor de inovação, telecom e energia. A China vai seguir dependente. Eu gostei muito da fala do Zé Ricardo. Muita gente fala, quero ver a China sobreviver sem o Brasil, sem a soja, sabe? Ela está provando que ela consegue. Eu me lembro, em 2013, eu fui num evento de China-América Latina sobre segurança alimentar, segurança de fornecimento de alimentos. Então, já era uma preocupação muito grande lá atrás manter a estabilidade de fornecimento de alimentos. Afinal, 1,4 bilhões
que também me chama a atenção, né, Zé Ricardo? Tem mais de 10 anos que a gente mora na China, morou, volta e tal, e segue 1,4 bilhões. Eu vejo um monte de criança na rua. Como é que segue 1,4 bilhões? Esses números chineses, de vez em quando, são meio confusos, mas tudo bem. Mas essa questão da dependência, realmente, está sendo provado mais do que nunca que, comercialmente, nós temos mais dependência da China do que a China depende da gente. Então, mais uma vez, reforça a necessidade, acho que a grande maioria dos colegas que estão aqui são da área de relações internacionais, acho que isso reforça a necessidade de pessoas que entendam o poder da diplomacia nesse sentido. Agora, voltando para a questão da tecnologia, eu tive ativamente participando, aqui, enquanto governo de Goiás, das negociações que aconteceram com a Huawei no final do ano passado, final de 2020, nós lançamos, foi o primeiro 5G da América Latina, isso você pode jogar no Google aí, vocês vão ver que isso saiu na Forbes, isso saiu no Reuters, enfim, todo o noticiário internacional, o primeiro 5G da América Latina instalado, foi aqui no estado de Goiás, num projeto chamado CEAGRE, que é o Centro de Excelência em Agricultura Exponencial, no município de Rio Verde, um dos municípios, acho que a maioria aqui é goiano, todo mundo conhece Rio Verde, quem é de fora não necessariamente, mas Rio Verde é um grande centro da agricultura do país, um dos maiores do mundo também, e tem uma relevância enorme para o agronegócio no Brasil, e por isso foi feito lá o Centro de Excelência em Agricultura Exponencial. E eu me lembro de em duas situações, estar com executivos da Ericsson e da Nokia, numa feira em São Paulo, Zé Ricardo, na FutureCon, e depois com executivos da Huawei, já aqui em Goiânia, e eles falam o seguinte: pela primeira vez na história da Telecom, houve um descolamento de tecnologia. Palavras que eu ouvi dos dois lados, tá? Não é só do lado chinês, não. Houve um descolamento de tecnologia. Como se fala no 1G, no 2G, havia muita concorrência. No 3G, no 4G, o meu chefe na secretaria foi ex-diretor de engenharia da Claro, ele que implantou o 3G, engenharia de 3G no Brasil, a engenharia do 4G no Brasil, como diretor da Claro. E o 5G, a realidade ou ela vem chinesa, ou ela vai vir muito lenta. Assim, falando, ou ela não chega por agora. Esse descolamento é simples assim. Porque o 3G e o 4G já foram dominados pela Huawei. Todas as caixinhas ali que emitem o sinal, as antenas que emitem o sinal de 3G e 4G, 70% já é Huawei. E para fazer a migração para o 5G, um aparelhinho faz a migração para o 5G da Huawei, sendo que a Ericsson, a Nokia, ter que trazer o equipamento inteiro, que vai sair muito mais dispendioso financeiramente e do ponto de vista de tempo de instalação. Então, por mais força, mais uma vez, amigos de relações internacionais, por mais força na diplomacia brasileira que invista em tirar os chineses do leilão do 5G, isso é um retrocesso para o Brasil. Não é do nosso interesse. É o brasileiro que tinha que estar defendendo isso. Não é do nosso interesse. Isso é óbvio, isso é escancarado. E segue uma narrativa de o famoso eu acuso você do que eu faço. Né? Os Estados Unidos dizendo que a China está espionando, só que contra os Estados Unidos há provas de que são mestres em espionagem mundial, diversas provas disso, mas são mestres em soft power, são mestres em diplomacia, são mestres em narrativa e vender a história deles, enquanto o chinês só sabe fazer negócio. O discurso chinês é muito fraco, o soft power chinês é inexistente, a capacidade de influência da cultura chinesa é nula. Aonde nós somos influenciados pela cultura chinesa aqui? Qual foi o último filme chinês que você assistiu? Coreano agora está bombando, né? Coreano é o que há, né? Na música, no cinema. Mas chinês, o soft power chinês é muito fraco. E isso é outro discurso que rola muito na CCTV lá, né, Zé Ricardo?
Alunos chineses em Harvard. Essa história tem uns 3 anos que eu ouvi essa história, e não sei se é verdade, mas vou mencionar aqui. Alunos chineses montaram um grupo, tipo de WhatsApp, um grupo para discutir why Chinese are not cool, né? Por que os chineses não são legais, não são vistos como legais, né? Então, assim, isso, o próprio chinês tem essa preocupação, dessa incapacidade que eles têm de ter uma narrativa positiva, de serem bem vistos por outros países, né? Esse é um dos grandes problemas. Foi falado entre... Eu estou tentando pegar todos não quero me perder muito aqui, mas tentando pegar todos os ganchos que foram citados pelo Zé Ricardo e pela professora Dani, mas também foi falado da política do Biden. Ali atrás, não sei se o Zé Ricardo também concorda comigo, mas eu ouvi isso algumas vezes, o Xi Jinping, a política chinesa, parece um contrassenso que eu vou falar, mas era muito mais Trump do que Biden. Porque o Trump ele era muito mais bravateiro, pulava no Twitter e xingava a China, mas de medidas práticas, as medidas dele eram muito pequenas, medidas anti-China. Veio uma política de sobretaxa que acabou sobrando para os americanos. Eu vivi isso na pele. A primeira lista de produtos que o Trump sobretaxou estava na lista de produtos materiais ferroviários. E eu trabalhava exatamente com material ferroviário, peças de trem. E todo o preço da sobretaxa foi cobrado do cliente, do usuário americano, da empresa americana, da GE, da General Electric, que constrói a locomotiva. E a argumentação chinesa foi comercial. Não, quem aumentou o imposto foi o seu presidente, não fomos nós, que aumentou o imposto de importação de peça ferroviária. Então, as medidas adotadas pelo Trump lá atrás eram, no sentido de combater o crescimento chinês, eram muito pouco eficientes. E o Biden tem políticas muito mais efetivas no sentido de conter a expansão chinesa. O Trump era anti-associativismo, tirou os Estados Unidos do Tratado de Paris, que era protagonista em questões de sustentabilidade, queria tirar os Estados Unidos da OMS, enfraqueceu os Estados Unidos na Organização de Trading, na OMC, e todas essas entidades internacionais que vocês, internacionalistas, sabem muito mais do que eu. O Biden voltou, retomou e fortaleceu a presença americana nas entidades internacionais, e com um intuito muito claro de ser anti-expansão chinesa. E isso ele tem tido mais êxito do que o Trump, que era pura bravata, pura emoção, puro Twitter, enquanto medidas adotadas. Voltando para a realidade do 5G, não cabe aqui, o Zé Ricardo já deu uma explanação perfeita dos benefícios do 5G, da redução da latência, possibilitando aí o veículo autônomo, as cirurgias à distância, a telemedicina, que não são possíveis com 3G, com 4G. A China já está discutindo o 6G, o 7G, outras aplicações, e nós poderíamos estar com esse 5G sendo uma realidade no Brasil há pelo menos 2 anos. 1 ano e meio, pelo menos 1 ano, isso poderia ser uma realidade aqui, ainda não é. Infelizmente, é prejudicial à sociedade brasileira, a nós como usuários de internet, de demanda bom serviço de qualidade. Então, é uma pena que isso esteja acontecendo. Obrigada, Endival. Agora a gente vai passar para um momento de perguntas, né, para os participantes que estão aqui. A gente vai abrir para perguntas. A gente já teve, né, a do Celso perguntando sobre a questão da carne, e o Marcelo Mariano, né, que está representando o Instituto Gore no Instagram, aqui no bate-papo, ele tem uma pergunta. Eu quero frisar para quem está aqui participando com a gente, para realizar perguntas, porque esse é um momento de debater, e se tiver alguma coisa que seja de interesse, né, para fazer a pergunta agora. Então, a pergunta do Marcelo, né?
Em um cenário com eventuais desencontros entre os governos brasileiro e chinês, a paradiplomacia pode exercer um papel importante? Gostaria de saber como funciona a paradiplomacia das províncias chinesas. Se, por exemplo, elas têm uma autonomia, se elas têm uma autonomia em negociação em alguma área específica. E, nesse sentido, quais são as possibilidades de parceria com o Estado brasileiro, com estados brasileiros como Goiás? Eu vou iniciar a resposta, Zé Ricardo, vou inverter dessa vez. A estrutura de governo provincial, estadual aqui, provincial lá, é muito similar à estrutura de governo aqui no Brasil. Você tem um Zhoujiang, que é um governador, você tem um Fu Zhoujiang, que é um vice-governador, você tem um Tinjiang, que é secretário de Estado, tem um Chujiang, que é um superintendente. E aí outros cargos abaixo. Essa estrutura, dentro das secretarias de Estado da província, tem obrigatoriamente uma área internacional. Todas as províncias que eu enquanto estive no governo por 2 anos e meio, recebi aqui, nós temos tratados de irmandade com a província de Henan, com a província de Guangxi, com a província de Gansu, lá no norte da China. Tratados de irmandade, que é um modelo de paradiplomacia, né? Que são tratados de cooperação e facilitação de negócio em diversas áreas, cultural, esportiva, comunicação, enfim. Então, mais especificamente, respondendo, nesse contexto onde a diplomacia feita por governo federal, a chamada de paradiplomacia, que é o que vai aí em paralelo e de outras possibilidades, acho que ela é presente, ela se faz necessária, ela tem um valor ainda maior para essas relações e a nível estadual ela é muito eficaz nesse sentido. Aqui no primeiro ano, 2019, de governo, nós recebemos 13, 14 delegações chinesas. Era mais do que um por mês de governos. Delegações, não visitas. Visitas eram semanais aqui no estado. Eu tenho uma passagem com o governador Ronaldo Caiado, que eu estava fazendo uma apresentação para um grupo chinês, e o Caiado falou assim, eu estava sentado 2 cadeiras dele, ele falou assim, na hora que eu iria falar, ele falou, isso aqui é o chefe do departamento chinês. Nós somos o único governo estadual que tem um departamento chinês para atender vocês. Ele falou desse jeito para os chineses, que é um discurso, né, uma brincadeira dele, mas aqui no estado de Goiás nós tratamos muito bem a China enquanto parceiros comerciais, assim como tratamos muito bem a Indonésia, os Estados Unidos, todos os países que vieram a Goiás ou que mantiveram relação comercial com o nosso estado, foram muito bem tratados aqui também. Então, mais especificamente, retorno à pergunta aqui, Marcelo, acho que tem sim uma função muito relevante nesse contexto. José Ricardo, gostaria de comentar? Eu gostaria também de comentar, achei super interessante essa pergunta do Marcelo Mariano, complementar, se ainda cabe alguma complementação pelas explanações que o Edivaldo fez, sobre a maturidade, eu acho, do Estado brasileiro, né, dos Estados brasileiros em relação à paradiplomacia, até porque, se tirarmos uma fotografia, né, de como foi a relação Brasil-China, era governo federal com governo federal. Então, o governo federal do Brasil junto com o governo da República Popular da China, estabelecendo a relação diplomática em 74. Depois, em 93, a China galgou o Brasil a um parceiro estratégico. Em 2012, né, a China galgou o Brasil a um parceiro estratégico global. São poucos os países que foram elevados a essa categoria. Tanto é que o Brasil tem, com a China, o Plano Decenal, que é um plano de setores prioritários, de setor-chave, né, de projetos bandeira entre Brasil e China, né, projetos relevantes nessa ponte sino-brasileira, que devem ser desenvolvidos nos próximos 10 anos. Isso, o plano decenal foi de 2012 a 2021, e agora está se discutindo a possibilidade de um novo plano decenal Brasil-China de 2022 a 2031. Mas, em paralelo a essa relação
federal, o que a gente tem visto é uma maior preparo e maior abertura dos estados brasileiros em relação a cultivar essa irmandade, né? Celebrar acordos de cidades irmãs entre estados do Brasil e estados da China. Então, a gente tem visto um maior encontro, seja de delegações chinesas vindo ao Brasil, como já bem disse o Edival, e no estado de Goiás, por exemplo, ele recebeu uma série de delegações chinesas interessadas, né, em conhecer as potencialidades de sinergia e desenhar e assinar algum acordo, algum memorando. Isso eu falo do lado chinês vindo para o Brasil. Tem também o lado do brasileiro indo para a China, né? Uma série de estados visitando a China nos últimos anos, e estados não só aqueles que a gente já esperaria por conta do maior investimento. Por exemplo, o estado de São Paulo é uma das maiores regiões que recebe investimento chinês. Eu não estou falando daquele primeiro papo que nós tivemos de importação e exportação do Brasil e China, superando aí os 100 bilhões de dólares. Eu estou falando de estoque do IED, o investimento estrangeiro direto, né, o Foreign Direct Investment. Esse IED de 2000 até 2020, os últimos 20 anos, é um estoque de investimento chinês na ordem de 80 bilhões de dólares. Seria muito maior, tanto é que eu participei da reunião dos BRICS em novembro de 2019, e foi em Brasília, foi sediada em Brasília essa reunião dos BRICS, e durante essa reunião foi anunciado, inclusive, a possibilidade de 4 fundos de investimento chineses investirem mais de 100 bilhões de dólares no Brasil. Por óbvio que, por conta da pandemia, essa ativação por conta do governo chinês, ela sofreu uma pausa, né? E, é claro, também por um desgaste aí, da relação sino-brasileira por parte do governo federal. Mas a gente tem visto também os estados brasileiros indo à China. O estado de São Paulo, por exemplo, constituiu a Invest São Paulo lá em Xangai. Outros estados, por exemplo, como o estado de Pernambuco, já fez uma série de visitas técnicas. Isso é feito mediante uma parceria, uma aproximação, não só com as províncias chinesas, mas também através das próprias instituições chinesas aqui no Brasil, né? Uma maior interação dos estados junto com a Embaixada da República Popular da China em Brasília, com o consulado da China lá em Recife, no Rio de Janeiro e também em São Paulo. Saindo um pouco da paradiplomacia, né, governamental, ou seja, governo, falando um pouco do lado empresarial, né, como vocês são alunos de relações internacionais e profissionais do ramo, eu acho que é interessante também falar um pouquinho da área empresarial. O Lead China, por exemplo, como uma plataforma de negócio, nós assinamos não um estado-irmão, né, ou cidade-irmã, mas sim um memorando de entendimentos, né, um MOU. Né? Esse memorando de entendimentos é muito comum entre as plataformas. Então, nós assinamos com o que eles chamam lá, que o Brasil chama de Apex Chinesa, Agência de Promoção de Exportação Brasileira, que é a CCPIT, o Conselho Chinês para Promoção de Investimentos no Exterior. Então, nós assinamos um convênio, né, um memorando junto com a CCPIT Central de Beijing e também assinamos uma série de memorandos de entendimento com CCPITs regionais. Por exemplo, assinamos com a CCPIT de Chongqing, uma CCPIT de Hebei, que são outras regiões da China, menores, né, mas são tão importantes quanto, até porque estamos falando de regiões, de clusters, né, de diferentes segmentos, de diferentes oportunidades. E por que a gente assinou essa série de memorandos de entendimento? Porque é importante, a assinatura é um grande passo de aproximação, um grande fortalecimento da relação para que haja visitas técnicas, para que haja uma promoção e uma integração, um intercâmbio maior entre os empresários da região X, na China, com empresários da região Y aqui no Brasil. Então, só para concluir, eu acredito que hoje a relação Brasil-China ela não se desenvolve somente na esfera federal, mas ela já se desenvolve muito bem entre cidades e também entre os estados aqui da Federação Brasileira. Eu tenho uma pergunta agora que eu quero fazer assim, para os dois, que na realidade, assim, como eu falei lá no início,
a perspectiva de crescimento da China continua alta, mas foi menor do que foi esperado, né? 4,9%, nos dados que eles divulgaram essa semana. E o que eu vi, né, assim, pela imprensa internacional, pela BBC, CNN, internacional, não as do Brasil, é uma grande preocupação, porque eles veem essa queda no crescimento chinês como uma possível queda, né, do crescimento em outros países, né? Então, por exemplo, a BBC está preocupada com isso lá no Reino Unido, a CNN preocupada com isso lá nos Estados Unidos, e assim por diante. E aí a gente vê a imprensa brasileira, né, que é uma crítica que eu faço já há algum tempo, o Marcelo mesmo já ouviu falar muito sobre isso, que eu acho que o Brasil fala muito pouco do que acontece no contexto internacional, a nossa imprensa foca demais no Brasil, mas essa notícia está gerando um movimento, né, tanto do jornalismo quanto da política, de uma preocupação de que isso possa se refletir numa queda no crescimento também do Brasil, que já está muito ameaçado, né? A gente já vem falando da economia brasileira, está numa situação de recessão muito preocupante. E aí, assim, a minha pergunta né? Um podcast que eu ouvi essa semana do The Economist, o analista que estava lá falou que o que a gente pode entender dessa queda de crescimento é que a China, nesse momento agora, não está buscando os crescimentos tão altos quanto eles tinham no passado. Eu acho que o próprio Edival já falou isso, né, um pouquinho. Agora, a ideia é, a longo prazo, o Xi Jinping tem uma política muito mais de longo prazo, muito mais preocupado no desenvolvimento interno do que num crescimento tão latente quanto teve no passado. E aí, qual que é a perspectiva disso, né? Se o Xi Jinping, de fato, adotar uma política econômica, né, que vá priorizar um desenvolvimento interno, que não seja tão voltado, né, para um crescimento tão grande dentro do mundo capitalista que sempre quer o crescimento, né? Qual que é a perspectiva disso para o longo prazo, assim, para o Brasil mesmo? Porque, como eu disse, eu estou falando de sites de notícias que são do Reino Unido e dos Estados Unidos, mas como é que fica agora para o Brasil, né? Que é o que está sendo muito comentado na imprensa brasileira no momento. Quem gostaria de começar com essa? Val, posso falar um pouquinho? Aí você complementa também com essa sua visão sobre essa relação. Bom, em primeiro lugar, a China sim está passando por desafio, né? A matriz energética é um deles. Não sei se vocês acompanharam exatamente aí um mês atrás, o Xi Jinping na ONU, ele fez um discurso afirmando que diminuiria, né, os investimentos, para dizer a verdade, ele falou que acabaria com os investimentos em empresas que produziam carvão, né? Isso é um recado muito forte para o investidor estrangeiro, até porque a China é responsável pelo investimento aí em quase 80% de todas as empresas relacionadas à área de carvão, segmento de carvão, no mundo. Então, é uma notícia muito drástica, né? E a China usa aproximadamente 60% da sua energia através da queima de carvão. Então, essa mudança da matriz energética para uma energia eólica, uma energia solar, per si, né? Per se, ela já é uma mudança muito que causa uma inquietude aos analistas internacionais muito forte. Mas a China ela passa por também um processo, né? O Edival e eu estávamos debatendo, inclusive, antes de começar aqui o evento, oficialmente, está passando por um desafio da questão do fechamento das suas fronteiras, né? Como a Austrália também. Por quê? Porque a China ela está deixando de receber uma série de pedidos nas suas fábricas, né? Por compradores estrangeiros, pela impossibilidade desse estrangeiro de entrar na China para fazer negócios, até porque só mesmo quem mora lá, quem tem uma carta oficial do governo chamada de Bill Letter, né, e consegue acessar a China. E mesmo assim, a depender do local, fica 14 dias no hotel, em quarentena, ou 21 dias a depender da província. E se mudar de província, tem que ficar mais um tempo em quarentena ainda. Então, é um momento muito delicado para a China. E a China ela tem desenvolvido, de acordo com o 14º Plano Quinquenal, essa mensagem do quê? De melhorar a qualidade, né? E não dar tanta importância à quantidade, ou seja, focar na inovação, num desenvolvimento sustentável. Esse é um dos princípios do que eles chamam de Dual Circulation Policy, que é a política de dupla circulação, né? Que é desenvolver o mercado doméstico, né? Claro, também pensando nesse desenvolvimento dessas relações com o mundo. Agora, o Brasil ele sente um espirro na China, um terremoto.
Vou dar um outro dado aqui, eu gosto sempre de dar dados, porque a gente consegue ter uma fotografia maior e mais ampla do volume de dependência que o Brasil tem da China. 80% em 2020 de toda a soja exportada foi exportada para o mercado chinês. E eu acho que isso já fala muito, né? Lembrando aí que 33% de toda a pauta é relacionada apenas à soja, é um dos grandes pilares de exportação do Brasil para a China. Então, o Brasil, de novo, precisa ter uma troca maior, não só no diálogo no nível governamental, como no nível empresarial e no nível acadêmico. No nível governamental, é importante mencionar aqui sobre a Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível de Concertação e Cooperação, que é a COSBAN. A COSBAN é um mecanismo de diálogo político institucional entre Brasil e China. Quem que é o presidente da COSBAN? É o vice-presidente do Brasil, o Mourão, né? E, no caso, o primeiro-ministro, né? No caso da China, que seria, falando vulgarmente aqui, o número 2. Então, há um encontro, e esse encontro ele não é periódico, ele não tem uma data exata para acontecer. O último encontro entre Brasil e China foi, o último encontro da COSBAN, Brasil e China, foi feito lá em Beijing, em junho de 2019, e depois disso não houve um outro encontro. Há uma expectativa muito grande que esse encontro seja feito agora no final do segundo semestre, até porque, como já mencionei anteriormente, há essa rica discussão em relação à existência ou não de um segundo plano decenal Brasil-China. Um segundo plano decenal Brasil-China, eu posso citar aqui, como a título de exemplo apenas, né, já falamos exaustivamente em relação ao 5G, a gente pode falar sobre infraestrutura. A China tem uma diretriz que até 2035 ela vai produzir uma rede de transportes inteligente e verde, na ordem de modais até 700 mil quilômetros. Então, é uma coisa impressionante. A China ela tem um know-how muito interessante e pode dividir isso com o Brasil. Como? Falar sobre, por exemplo, a ferrovia bioceânica, um investimento aí de 10 bilhões de dólares saindo do Brasil até o Peru, com 5 mil quilômetros em trilhos, que pode reduzir a logística do Brasil em 2 semanas, ou seja, tornar o produto brasileiro mais competitivo, por exemplo, com a Austrália, que exporta bastante aí, ou exportava, né, que está sofrendo umas retaliações, exportava bastante minério de ferro, carne, dentre outros. A gente tem que ganhar em logística e a gente tem que ganhar em algo que o Edival falou, que eu acho que foi muito interessante, a falta de branding na China, né? A gente peca muito ainda por não ter um branding brasileiro, até porque a gente precisa, o chinês hoje ele está cada vez mais interessado em comprar produtos de qualidade. Um grande supermercado na China chamado Hema, né? Um supermercado do Alibaba, ele vende produtos frescos de todo mundo. Então, você não vê, por exemplo, lá no Hema, facilmente, um café brasileiro, um café colombiano. Você não vê um mel brasileiro, né? Você não vê uma carne brasileira, né? A carne, por exemplo, qual que é a primeira imagem que a China pensa? Austrália. Qual que é o número 2? Estados Unidos. Pô, gente, tem uma carne de primeira, né? Por que não a carne brasileira não ser trabalhada, né, de uma forma que o ávido mercado chinês, de aproximadamente 400 milhões de pessoas, entenda que é uma carne muito nutritiva e muito saborosa. Então, a gente precisa trabalhar isso para a gente desenvolver o mercado. De novo, há uma série de possibilidades para serem desenvolvidas e implementadas nessa relação Brasil-China. Só que a gente precisa aumentar esse diálogo, né, e planejar melhor, não só sobre o aspecto do governo, mas também do empresário e da academia. Eu acho que isso são 3 pilares fundamentais para a gente discutir o que é um plano de relação com China, porque na hora que a gente discute um plano de relação com China, né, o Edival mesmo falou, às vezes a gente não tem esse preparo de sentar numa mesa e dizer para o interlocutor que está sentando junto conosco na mesa o que queremos. Então, falar de um diálogo e de um plano com China é falar de um plano de desenvolvimento nacional, falar de um plano de país. Então, é muito importante desenvolvermos essas linhas para que a gente consiga construir um país que tenha um desenvolvimento, não só a relação com China, mas eu acho importante também aumentar a relação com a União Europeia, a relação com os Estados Unidos. Às vezes, quando a gente fala sobre China, parece que a gente quer... um discurso, às vezes, pode... tender a entender que a gente está fazendo um discurso anti-americano. Não é isso. Eu acho importante desenvolver essa relação. Só que a gente tem visto aí uma relação com os Estados Unidos
sendo diminuída ano após ano, né? É claro que a China lá importa muito mais agronegócio, ou seja, produto de menor valor, e os americanos importam mais produto de maior valor agregado, mas a China, inclusive, já dentro da COSBAN, já emitiu dentro do acordo com o Brasil uma informação que reconhece que compra do Brasil produtos com menor valor agregado, está disposta a dialogar com o Brasil sobre uma eventual aquisição de produtos com maior valor agregado, além, por exemplo, das aeronaves da Embraer, que a gente já exporta muito bem para o mercado doméstico chinês. Edival, gostaria de comentar? Bom, são vários aspectos. Ainda sob a ótica da China, como lidar com essa crise dentro do modelo chinês, ligado à estrutura de governo, tem as grandes estatais chinesas. Alguns setores da economia são dominados por estatais chinesas. O mercado financeiro, o mercado de segurança, a mídia, alguns setores são dominados. E a capacidade de transporte e a capacidade, me lembra mais alguns, Ricardo, que são predominantemente estatal, telecom, são 6, 7 segmentos da economia que são dominados pelas estatais chinesas. E a capacidade, sempre que a gente vê uma crise mundial, global, essa mais especificamente na China, por fatores específicos da China, de falta de energia, pela pandemia, enfim, a gente vê uma capacidade de reação mais forte do que em outros países, e muito se dá... eu não sou antiliberalismo, não, tá? Nem anticapitalismo, mas o modelo chinês dá certo na China, isso é inegável. Não estou dizendo que o modelo chinês se aplica aqui, mas as estatais chinesas, como braço do governo, têm uma capacidade, como tentáculos do governo, como uma ponta, o prestador de serviço na ponta do governo, tem uma capacidade de execução incrível. Então, a reação... quero ser capitalista como um chinês. Essa capacidade de reação da economia chinesa se dá muito por esse modelo. Esse modelo funciona muito bem na China. O Zé Ricardo abordou a questão do branding também. A última vez que eu estive na China foi na feira já pelo governo, não mais morando lá, mas pelo governo, pela feira de importação da China. A China querendo comprar do mundo, né? E eu já fui como governo, representando aqui o governo de Goiás, e a gente foi ao exemplo que ele mencionou, do Hamal, supermercado da rede do Alibaba, e realmente você não encontra produtos chineses. Até bem poucos anos atrás, até 2, 3 anos atrás, o que você encontrava do Brasil tinha uma pegada de sustentabilidade muito forte. Normalmente era um produtinho verde, uma árvore, a pegada da... O Brasil é um país green, é um país sustentável. Essa imagem do Brasil está muito ferida globalmente. A imagem de um país que está queimando a sua floresta é predominantemente fora do Brasil, fora daqui. O gringo nos enxerga como um país que está poluindo o mundo e queimando a floresta, que é o pulmão do mundo, ainda vende-se muito esse discurso. Então, a imagem de sustentabilidade do Brasil hoje é terrível, terrível. Eu ainda no governo, até poucos meses atrás, tive uma reunião com a Apex e tive a oportunidade de discutir isso, e realmente palavras da Agência de Promoção do Brasil no Exterior é que para o produto brasileiro que tinha pegado, o cosmético brasileiro tinha pegada de sustentabilidade, o mel, o suco, essa imagem está muito ruim, está muito... passa por um momento muito complicado. Então, agora um pouco mais na ótica do Brasil, o que eu espero para a gente superar essa crise é realmente que a gente melhore, dentre várias outras coisas, mas aqui com foco no GORE, né? Que pelo menos as questões diplomáticas, que não eram para ser tão complicadas, fazer diplomacia não é um bicho de 7 cabeças, sabe? Diplomacia sobre... Eu escutei isso eu assisti uma palestra, Zé Ricardo, não sei se você estava na Universidade de Pequim na época, do ex-assessor do Bush,
para assuntos de Oriente Médio. E ele abriu a palestra, era uma palestra pequena, ele abriu a palestra dele dizendo o seguinte: diplomacia nada mais é do que defender os seus interesses. Acho que foi a melhor definição de diplomacia que eu já ouvi, e aqui no Brasil, nosso corpo diplomático tem feito muito mal em defender os nossos interesses. Essa é a minha impressão. Então, eu acho que, como perspectiva de futuro, eu espero que a defesa dos nossos interesses seja melhor. Eu espero que o investimento em desenvolvimento e inovação seja melhor. Eu tenho, atualmente, desde que eu saí do governo, montei uma empresa e estou assessorando uma empresa chinesa de tecnologia a fazer negócio aqui, e estou assessorando uma empresa goiana que é líder de mercado em assinatura digital, que é líder nacional, num processo de internacionalização. Essa empresa, a maioria deve conhecer, se chama Solute Digital, a empresa do certificado digital, que é uma empresa daqui, que é líder nacional, e está iniciando um processo de internacionalização. Tenho certeza que a gente vai fazer da Solute um case de tecnologia brasileira sendo exportada, um case de tecnologia goiana indo para o mundo. Então, eu espero ver mais e mais cases que se assemelhem a esse, que eu estou tendo a honra, a oportunidade de estar participando. Mas é isso. Obrigado, Zé. Acho que a gente encaminha para o final. Dani, devolvo a palavra. O Caio está querendo fazer uma pergunta aqui, eu vou passar para ele, que eu acho que é uma pergunta até rapidinha, né, Caio? Sim, é bem rápido. Primeiro, parabéns pela exposição, José Ricardo e Edival. É bem simples, eu sou advogado, estou aqui acompanhando vocês. Existe alguma perspectiva de trabalho para os advogados nesse mercado? Quais seriam as oportunidades na visão de vocês? Você está falando com o advogado mais ativo na relação Brasil-China do Brasil. Maravilha. Você já arrumou lá no escritório dele. Ó. Não sei se a gente cobra consultoria por isso, né, Edival? Chegou numa hora que tem que defender nossos interesses, né? Caio, obrigado pela pergunta. Na verdade, o mercado da advocacia é um mercado muito difícil, né? Quando a gente fala de exportar, né, ou expatriar o advogado. Inclusive porque, diferentemente do engenheiro, o engenheiro a gente consegue, o administrador a gente consegue, né, convidar esse engenheiro para ele trabalhar, por exemplo, no Oriente Médio, em Dubai. Agora, diferentemente, o advogado ele mexe, ele desenvolve, ele articula com base, né, na legislação pátria, na legislação local. Hoje a gente tem aqui na Ordem dos Advogados do Brasil aproximadamente 1.200.000 inscritos, né? Um volume muito grande. Existe mais universidades formando advogados profissionais aqui, liberais, advogados no Brasil, do que o volume de universidades que formam advogados no mundo. E falar desse mercado sino brasileiro, Caio, é um mercado muito fechado, um mercado muito pequeno. Eu tive aí o privilégio de participar, né, de ser um dos poucos advogados que atuou na China, mas sempre atuando com base no direito internacional e no direito brasileiro. Então, qual que era o meu principal objetivo quando chegava, por exemplo, lá no escritório, quando eu fiquei 5 anos lá em Beijing, qual que era o meu principal objetivo quando chegava o investidor chinês? Era falar sobre o Brasil, né? Eu acho que a primeira sugestão que eu te falo o advogado, muito tempo atrás, ele era um generalista, então ele sentava e ele falava sobre várias coisas, sobre vários assuntos, né? Hoje a gente tem cada vez mais advogados especializados no assunto, então especializado em ambiental, mas em crédito de carbono, né? Então, você tem um societário, mas societário voltado a um elemento X. É muito mais específico. E quando eu fui para a China, ali é um PS, é um pronto-socorro. Você tem que... O chinês, ele não quer saber, por exemplo, qual que é apenas a incidência tributária, mas ele quer saber como é que você faz para contratar, para constituir uma sociedade no Brasil, para contratar um trabalhador. Então, era esse tipo de assessoria jurídica que eu prestava. O que hoje tem ocorrido, se você quiser desenvolver essa expertise, você desenvolver dentro de um escritório brasileiro aqui no estado de Goiás, por exemplo, um China Desk, né? Ou seja, uma mesa, um espaço
que atenda especificamente clientes chineses, ou ter a possibilidade de trabalhar num escritório de advocacia brasileiro lá na China, e são poucos, isso não fecha a mão, tá? Ou você trabalhar dentro de um Brazilian Desk, dentro de um escritório chinês ou um escritório internacional que tenha uma mesa, um departamento brasileiro, que aí é você, como o head, cuidando de assuntos sobre investimentos estrangeiros dentro do Brasil. Então, essas são as possibilidades. Se você quiser, eu deixo depois o meu contato aqui para não sei se eu posso, professor Daniele, passar o contato aqui. Eu acho que pode sim. Assim, talvez eu acho que seja melhor você passar por mensagem. Tá Que ótimo. aí não fica Eu vou escrever meu contato aqui, Caio. Eu estou super à disposição, até porque esse mundo jurídico é um mundo pequeno, ao mesmo tempo que o mundo sino-brasileiro, né, Edival, é um mundo muito pequeno também, né? Todos acabam se conhecendo. Mas essas são as sugestões aí preliminares que eu posso te passar. Obrigado. Imagina. Então, eu vou encaminhar agora para o final, né, da nossa live, que a gente já passou, mas sempre passa, né? Eu quero agradecer de coração a participação do José Ricardo e do Edival, né? A contribuição de vocês foi excelente, foi muito interessante, muito. Eu acredito que a gente tem que passar a olhar um pouco mais com carinho para a China, e como vocês mesmos já falaram. E agradecer a participação, né, também do Bill, que não sei se ele está aqui para falar alguma coisa, mas muito obrigada. E eu espero que vocês tenham mais parcerias com o Gori, né, daqui para frente. Eu acredito que o Marcelo já passou para mim, então, muito obrigada. Vocês gostariam de dizer alguma coisa no final agora, José Ricardo e Edivaldo? Muito obrigado, Marcelo, Dr. Bill, pelo convite, professora Dani, pela condução. O Instituto Gorian é recém-criado e muito atuante e precisa se fortalecer, e cada vez mais pessoas que estão aqui até 9 horas da noite interessados em falar das relações Brasil e outros países. Acho que tem uma relevância enorme e vai trazer um benefício para a sociedade. Então, iniciativas como essa, a gente só tem que bater palma realmente. A gente que agradece a oportunidade de estar aqui e contribuir. Subscrevo aí as palavras do Edival. Foi uma experiência muito bacana, muito legal. Saber que tem gente interessada realmente nessa hora, quando todo mundo está cansado de live, de webinars, aí ter essa participação, ter esse interesse. Agradecer aí o Instituto Gori, na pessoa da professora Daniele, também o Marcelo Mariano, e dizer, Edival, mais uma vez aí que estou muito feliz de estar com você aqui de novo, trocando figurinha, e eu acho que essa é uma conversa que não poderia ter limite, viu, para a gente passar aí a noite debatendo sobre essas potencialidades, até porque a gente viveu isso e a gente vive isso, né? Essa relação sino-brasileira, essas potencialidades e essas oportunidades. Nosso principal papel aqui sempre um viés das relações internacionais é quebrar pré-concepções, quebrar paradigmas, né? Ter um outro olhar sobre China. Eu acho que essa que é a principal mensagem desse debate que foi feito hoje. A gente tentar mostrar para vocês a China sobre uma outra ótica, porque o raciocínio chinês é absolutamente distinto do raciocínio brasileiro, e eu acho que vocês, através de alguns elementos, através de alguns exemplos, a gente tentou pelo menos aí mostrar a vocês qual é a forma, a mentalidade e o jeito de se fazer negócios com China. E eu estou super à disposição aí para outros eventuais debates, junto, é claro, do Edival. Muito obrigado. Gente, muito obrigada. E assim a gente encerra, né, essa conferência que a gente teve aqui com o José Ricardo e o Edival. E até a próxima aqui com o Instituto Gori. Boa noite. Grande abraço a todos.